Eu sou o pastor Joel Lopes de Assis, falando aqui do sul da Flórida. Foi com alegria no coração e com a certeza de que Deus irá usar este trabalho para a renovação de vida espiritual de muita gente. E também para anunciar que Jesus Cristo está voltando. Foi assim que fiz a tradução do livro Anjos em Missão para a nossa língua, para a língua portuguesa. E agora eu quero falar sobre a pessoa de Roland Buck. Quem é Roland Buck? Ele nasceu na cidade de Everett, no estado de Washington, no dia 13 de junho de 1918. Formou-se pela Northwest College, na cidade de Seattle, também no estado de Washington, em 1939. Pastoreou igrejas em Granger e Yakima, no estado de Washington, e também em Gooding e Boise, no estado de Idaho. Foi pastor do Centro de Vida Cristã da Assembleia de Deus Central em Boise, Idaho, de 1950 a 1979. Faleceu no dia 6 de novembro de 1979. A média de atendimento nas manhãs de domingo em sua igreja era em torno de 1.800 pessoas. Casou-se com Charmian Jacobson no dia 13 de junho de 1942. Ele nasceu de novo espiritualmente em 1929, ou seja, quando aceitou Jesus como Salvador, e recebeu o batismo com o Espírito Santo ao mesmo tempo. Charmian nasceu de novo aos 10 anos de idade e recebeu o batismo com o Espírito Santo aos 21 anos. Gostaria de pedir a você, se ainda não se inscreveu em nosso canal, para se inscrever. Basta dar um clique na barra vermelha abaixo do vídeo. Deixe o seu like, ative o sininho, comente e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Isto ajuda o YouTube a colocar o vídeo com acesso mais favorável para ser visto. Muito obrigado, espero a compreensão e a cooperação de todos e que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Lembrando que os vídeos desta série são a respeito das experiências profundas do pastor Roland Buck, quando foi visitado por anjos que lhe trouxeram mensagens de Deus. E agora vamos às palavras introdutórias e explicativas do casal Charles e Frances Hunter, que são os publicadores do livro Angels on Assignment. Abro aspas. Esta é a história verdadeira de um homem comum que tem experimentado uma extraordinária série de eventos. Quando ouvimos falar de Roland Buck pela primeira vez, estávamos compartilhando a história de como Deus colocou um anjo guerreiro especial conosco para nos proteger dos dardos inflamados do diabo até que Jesus volte. Um casal nos perguntou: você já ouviu falar do pastor em Boise, Idaho, que tem recebido visitas de anjos? Eles têm conversado com ele e trazido mensagens de Deus. Mesmo nestes dias em que o poder sobrenatural de Deus está mais em evidência do que antes, isso nos chocou, especialmente quando Doug e Ruth nos contaram que Gabriel era o anjo que trazia as mensagens. Por um momento soou como a declaração mais fora do comum que já ouvimos, mas de uma forma ou de outra, havia um tom de verdade nisso, que criamos uma fome em nossos corações para ouvir mais. Nossa agenda estava lotada e nos impediu de ligar para esse pastor para descobrir qualquer um dos detalhes. Mas no plano perfeito de Deus, ele continuou nos cutucando e cutucando para que entrássemos em contato com Roland Buck sobre a possibilidade de escrever um livro. Ainda estávamos muito atolados com outros trabalhos, então não o fizemos. Portanto, Deus ficou realmente ocupado quando continuamos ocupados demais. Ele trouxe um casal da cidade de Sitka, no Alasca,
para Houston, no Texas. Esse casal havia parado em Eugene, Oregon, e pegou uma série de fitas de anjos. O casal queria que nós ouvíssemos. Eles estavam borbulhando porque ouviram essas fitas desde Oregon até o Texas. Tudo o que eles queriam dizer era: você tem que ouvir, você tem que ouvir. E nós ouvimos. Toda vez que entrávamos no carro, o toca-fitas vinha com outra fita de anjos. À noite, quando íamos para a cama, adormecíamos ouvindo fitas de anjos. Até que numa tarde de sexta-feira, Charles disse: estou absolutamente compelido a ligar para o pastor Buck para ver se podemos entrevistá-lo com a ideia de escrever um livro. Essas mensagens dos anjos são tão fantásticas que o mundo todo precisa ouvi-las. Frances estava igualmente fascinada com a ideia de anjos conversando com um indivíduo. Então nós dois fomos ao telefone para fazer a ligação. O pastor Roland Buck imediatamente nos convidou para ministrar em sua igreja à noite e disse que ficaria mais do que feliz em cooperar com entrevistas durante o dia. Embora ele nos assegurasse que o coração das mensagens que os anjos lhe deram estava nas fitas que ouvimos, ele disse que poderia haver alguns extras que estaríamos interessados em ouvir. Mal podíamos esperar para chegar lá. Chegamos em um domingo à noite, alguns minutos antes do culto da igreja, e depois do culto fomos comer alguma coisa com Roland e Charmin Buck. Se antes havia algum ceticismo em nossos corações, ele se foi assim que ele começou abrindo seu coração para compartilhar algumas verdades lindas que os anjos trouxeram a ele diretamente de Deus. Aquela noite foi seguida de 2 dias de entrevistas nas quais vimos o coração de um homem que disse, abro aspas, eu quero que Deus esteja em foco e glorificado. Eu não quero glória nenhuma para mim, fecho aspas. Nós fizemos muitas perguntas que você poderia fazer. Foi em dia fora do comum quando você teve a primeira experiência? E ele disse, não, foi apenas um dia comum e corriqueiro antes de eu ir para a cama naquela noite. Anjos seria a última coisa que eu teria pensado quando me deitei na cama. Ambos estávamos fascinados com seu conhecimento, não apenas da Bíblia, mas também das referências bíblicas. Parecia que toda a sua conversa era direta da palavra de Deus. Perguntamos se ele sempre teve a boa memória que tem desde que voltou da sala do trono. Ele disse, abro aspas, eu teria que dizer não. Antes dessa experiência eu tinha que usar as escrituras que eu conhecia, então eu estudava e lia a Bíblia várias vezes. Estou no ministério há muitos anos e sempre tive que usar uma concordância para procurar versículos, mas os 2.000 versículos que Deus me deu, eu não preciso mais fazer isso. Eu nem preciso lê-los na Bíblia quando falo, porque eu simplesmente os conheço. Fecho aspas. Uma das coisas que falou ao nosso coração sobre a genuinidade dessas experiências foi o fato de todas estarem ligadas à Bíblia. Uma noite, Charles disse, você pode imaginar as pessoas acreditando no filho de um carpinteiro judeu que veio e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Achamos mais fácil acreditar nas histórias de visitas de anjos no século XX do que para aquelas pessoas acreditarem que aquele jovem comum era Jesus, o Filho de Deus. Algumas pessoas não acreditaram nessa história, algumas acreditaram. Será da mesma forma hoje.
Algumas pessoas vão acreditar nessa história e algumas pessoas não vão acreditar. Nós acreditamos. Se você acredita ou não, este livro vai levar você a ver o amor de Deus de uma maneira maior do que nunca antes e fará com que Jesus se torne vivo para você. Vai dar uma sensação de viver agora na dimensão ilimitada da eternidade. Charles and Francis Hunter. Fecho aspas. O próximo vídeo traz as palavras da esposa de Roland Buck, na voz de Cláudia Vidal.